A história do chamado dos primeiros discípulos de Jesus é muito linda. E mais linda, ou mais lindo do que a chamada dos discípulos, é a sua presteza, é a sua prontidão em obedecer. Nenhum desses discípulos questionou Jesus. Nenhum desses discípulos disse para Jesus: não é comigo. Nós não encontramos o registro bíblico de um deles dizendo: não, Senhor, me inclua fora dessa. Não, você não vai achar. Mas o que lemos é que quando Jesus os chamava, eles se levantavam e o seguiam imediatamente. Quando o mestre os convocava, eles de pronto diziam: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu queria convidar você a entrar na história. Jesus está ensinando à beira-mar. A multidão está apertando ele de tal maneira que eu imagino que ele vai indo cada vez mais para dentro da água, vai dando uma resinha, e o povo quer chegar mais perto, e o povo quer chegar mais perto. Imagino que o mestre fica perguntando: o que eu vou fazer agora? Esse pessoal está me apertando. E ele olha, estão ali alguns pescadores, os barcos puxados para a areia, e eles estão, quem sabe, ali na beira da água, lavando as redes, consertando as redes. Jesus entra num barco daquele com o consentimento lógico do seu proprietário e pede que ele afaste um pouquinho da praia aquele barco, de tal maneira que agora o povo está na areia e Jesus, da beirinha do mar, começa a ensinar aquela multidão. Quando acaba o sermão de Jesus, ele dá uma ordem a Pedro, um dos proprietários de barco que ali estavam, dizendo: Pedro, pode pescar agora. E Pedro, mesmo contrariado, porque tinha trabalhado a noite inteira sem nenhum sucesso, sem nenhum peixe, mas sob o comando de Jesus, Pedro obedece. E quando puxam as redes, quando recolhem as redes, não consegue acreditar de tão grande pescaria que fizeram. Pedro e os seus amigos estão de boca aberta, estão perplexos. Como foi que apareceu tanto peixe de repente? Pedro se joga aos pés de Jesus ao retornar da pescaria, reconhecendo de que ele era Deus, e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E é neste momento que Jesus faz o chamado a Pedro. O mestre Jesus diz àquele rude discípulo: me acompanhe. Não precisa ficar assustado por causa do milagre dos peixes, porque de agora em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. A minha pergunta para você, para que você participe comigo dessa reflexão: o que será que Pedro e os seus amigos fizeram? Qual foi a atitude deles? Opção número 1, voltaram a pescar. O mar está para peixe, deixa esse peixe aí, vamos aproveitar a oportunidade. Opção número 2, foram vender os peixes. Ou tu vai para aquela região lá, tu pega esses peixes, vai para lá e eu vou para cá, e nós vamos embora. Opção número 3, criar um curso online de como pescar de manhã e ter sucesso. E opção número 4, nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Qual que você acha que é a certa? A 1? Não. A 2? A 3? Vamos para o livro texto, não é assim que o professor disse? Está no texto, estava lá. Lucas 5, verso 11 diz: eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No mesmo instante da convocação do Mestre Jesus, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Nada mais naquela velha vida fazia sentido. Eles acharam uma razão maior do que eles mesmos para viver. Eles tinham uma causa para lutar. Eles tinham identificado uma razão para viver uma vida com sentido. Se ainda não estava claro para você qual era o seu chamado até você chegar aqui nessa noite, se você, ao ser perguntado, não sabia dizer qual é o seu chamado, Jesus está aqui, através da presença do Espírito Santo de Deus, e Ele deixa claro para você o seu chamado.
Eu queria que você tivesse fé para não ouvir a minha voz, mas que ela fosse um eco e você ouvisse o próprio Espírito de Deus falando ao teu coração e marcando a tua história. Hoje é 16 de fevereiro de 2020. Se não estava claro, o teu chamado é noite de ficar muito claro o que Deus tem para você. Ouça a voz de Jesus dizendo: siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Nós sabemos o que é seguir Jesus, é imitá-lo, é ser como Ele. Mas o que é ser um pescador de homens? Pedro estava acostumado a tirar o peixe das águas, e o peixe ao sair da água morria e servia apenas de alimento para as pessoas. Mas agora Jesus está lhe dizendo: vai tirar os homens do mar do pecado. E a verdade, quando eles saírem do pecado, eles vão morrer, mas para a velha vida. Mas ao morrerem para a velha vida, receberão uma nova vida eterna e abundante, porque recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pescar homens é contar para eles a boa notícia de que Jesus morreu para lhes dar uma nova oportunidade, perdoando os pecados e lhe garantindo que não sofrerão condenação. O seu chamado de pescar homens é levar esperança, é levar amor, é levar uma nova oportunidade. Pescar homens é apresentar Jesus, o único que pode libertar do poder das trevas, que tem poder sobre as drogas, que tem poder sobre o vício, que restaura casamentos, o único que aproxima pais e filhos, o único que cura o corpo e a alma. Pescar os homens é ir onde eles estão, nas águas turbulentas, no mar agitado, e lançando a rede de amor, oferecer salvação em Jesus Cristo. O seu chamado é: siga-me, eu farei de você um pescador de homens. Mesmo que você diga: mas eu não levo o menor jeito para isso, pastor. Você tem certeza que é comigo? Por que eu faria isso? Queria que você dissesse a si mesmo: eu sou um pescador de homens, porque Jesus também era. O seu Jesus era. Paulo escreveu que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio para pescar homens. Ele mesmo disse que existe uma alegria maior por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O meu Jesus, o seu Jesus, era um pescador de homens. Quantos aqui são cristãos? Levante a sua mão. Quantos são cristãos? Cristão, isso. O que é ser cristão? A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Acompanhe o raciocínio. Cristo veio para conquistar almas, procurar os perdidos, pescar homens. Então, por sermos cristãos parecidos com Cristo, devemos ser conquistadores de almas. Mas existem muitos cristãos que, mesmo estando há bastante tempo no Evangelho, nunca experimentaram a extraordinária alegria de conduzir uma pessoa a Cristo. Estão há anos na fé e ainda não pescaram ninguém para Jesus. Você é cristão, isto é, parecido com Cristo, então precisa ser como Jesus, um conquistador de almas, um pescador de homens. Jesus levou a sua mensagem aos pecadores, no mercado público da época, nas ruas, nos montes, nas praias, entrava nas casas deles, se misturou com eles, testemunhou a eles, convenceu-os, ganhou aqueles homens para o reino de Deus, foi no mar aonde eles estavam e pescou estes homens para o reino de Deus. Assim também é com você. Você foi chamado para ser como Jesus, para ser semelhante a Cristo e pescar homens. Você precisa entender que esse é o seu propósito, conquistar vidas para Deus. Este era o propósito de Jesus, e o propósito dele é o nosso propósito. Esta era a missão de Jesus, e a missão dele é a nossa missão. Ele veio para salvar os pecadores. Devemos ser semelhantes a eles enquanto estamos nesse mundo. Este é o nosso chamado. Richard Haldane disse: não pode ser cristão o homem que não se preocupa com a salvação dos outros. Mas nós somos cristãos, lembra? Por isso, nessa noite, Deus nos reuniu aqui. Deus tocou seu coração de uma forma tão maravilhosa na adoração, para que você esteja aberto a essa realidade espiritual. O Espírito Santo está se movimentando, provocando você e dizendo: você é parecido com Jesus, viu?
Você é cristão, é verdade, parecido com o seu mestre. Por isso se preocupe com as vidas, seja um pescador de homens. Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó. Está caminhando, uma multidão acompanha Jesus. Um homem daquela cidade ouviu falar dele, e o seu coração ansiava por ver Jesus. Lucas nos apresenta esse homem de certa maneira fazendo até um bullying com ele. Esse homem é Zaqueu, um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. E o Lucas polido, médico, evangelista Lucas disse, de baixa estatura, baixinho. Mas havia uma fome nele, um desejo tão grande de ver Jesus, que Zaqueu sobe em uma árvore no caminho que Jesus ia passar, para ver se conseguia ver o mestre. Jesus estava acompanhado de uma multidão, tudo gente boa. Eles são a congregação de Jesus. Ele podia ficar apenas ensinando eles. Quem sabe dizer eles, vamos cantar uma canção, repita o refrão outra vez, adoramos a Jeová. Ele poderia trazer um estudo bíblico para aquele povo, tudo isso seria válido, tudo isso seria bom, o povo ia gostar. Mas o mestre Jesus é pescador de homens. Mas Jesus se importava com os pecadores. E para pescar, às vezes é preciso ir às águas profundas e agitada, ignorando a multidão e mesmo consciente de que não seria compreendido. Jesus vai até a árvore e olha para cima e chama aquele homem pelo nome. Eu não sei se alguém havia apresentado, se alguém denunciou Zaqueu dizendo assim, Jesus, tem o Zaqueu lá em cima da árvore, aquele bobão querendo te ver, eu não sei, ou se foi revelação espiritual. O que eu sei é que não importa onde esteja um pecador, se houver fome nele, Deus sabe, conhece aquela vida e quer usar a sua vida para que o amor de Deus toque aquele coração. E Jesus chega ao pé da árvore e diz, Zaqueu, desce depressa, quero ir lá na sua casa, Zaqueu. Se Zaqueu é meio parecido com alguns que eu conheço, quase que se estatelou, Põe legenda, se jogou de árvore abaixo para chegar rápido e recebeu Jesus com alegria. Quando isso acontece, o mar fica agitado, a multidão começa a murmurar, há uma falação. Religioso não gosta da ação do Espírito Santo de Deus. Religioso não entende o movimento das águas do Espírito Santo de Deus, que todo dia está agregando alguém novo à família. Religioso não se contenta de ver o Espírito Santo trabalhando. Às vezes ele quer encolher, mas o Espírito Santo de Deus é livre. Aquele povo começa a reclamar e dizer, eu não consigo acreditar, Rabi, um homem tão inteligente, e vai se juntar com esse cara. Quem sabe outro até diz, eu estava botando tanta fé nesse mestre, mas não vou mais, acho que andar com ele não. Ele está entrando na casa de um homem pecador. Mas dentro da casa de Zaqueu e de uma forma mais profunda, no interior daquele homem, há uma poderosa transformação acontecendo. Você quer ver Deus agir? Obedeça a sua voz, manifeste o seu amor pelas ruas da cidade. Quer experiências para contar de milagres, da atuação de Deus? Experimente ouvir a voz do Espírito Santo, atravessar a rua, dizer para alguém que Deus ama ele, pedir para orar para alguém, botar a mão na cabeça do cara no meio da rua, dentro do supermercado. Experimenta fazer isso. Uma transformação poderosa está acontecendo dentro da vida de Zaqueu. A ganância que quem sabe tem conduzido aquele homem arrancada na hora, porque ele disse, Senhor, metade dos meus bens eu quero dar aos pobres. O espírito de engano vai embora, ele está disposto a reparar os erros cometidos. Zaqueu diz, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes o que peguei. Jesus foi no alto mar e jogou a rede. Lucas diz, ou registra as palavras de Jesus no capítulo 19, versos 9 e 10, quando Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem? O que estava perdido. Seja um pescador de homens, porque Jesus era. Leve a salvação em Jesus Cristo por onde você for.
Declare que há salvação sobre a sua família. Ah, pastor, mas nós somos um barra pesada. Ei, quem convence é o Espírito Santo, não é você. Eu quero ser somente o jumentinho que carregou Jesus. Está valendo. Se onde eu chegar, Jesus estiver sobre mim. Se onde eu abrir meus lábios, o Espírito Santo de Deus falar sobre mim, é Ele que faz a obra. Ele apenas se movimenta através de nós. A obra é dele, a glória é dele, o fazer é dele, o agir é dele, o transformar é dele, o convencer é através dele. Apenas abre bem a tua boca e deixa Deus te usar, porque é desta forma que o milagre acontece. Leve salvação para a empresa, para o comércio que você trabalha. Diga às pessoas que têm solução. Diga às pessoas que têm esperança. Fale para os seus amigos da escola de que tem jeito sim. Há pessoas subindo nas árvores para ver Jesus. Ajude-as a encontrá-lo. Use a sua rede social para mostrar Jesus. Use a sua rede social para mostrar Jesus. Diga aos seus amigos que Jesus os ama. O que o Espírito Santo sobrou no meu ouvido é: grave um áudio do WhatsApp com Lucas 15, aquelas 3 parábolas. Não manda de uma vez só para o cara não ficar nervoso, uma de cada vez. Da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido. Deus ama tanto as pessoas e quer que elas saibam, seja um canal de Deus. Vá até os perdidos e mostre Jesus. Agora, quem sabe a sua classificação de perdido é o cara muito errado. Não, perdido é todo aquele que não confessou com seus lábios a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nem o aceitou no seu coração. E a salvação do perdido começa com uma declaração dos seus lábios que Jesus é o Senhor, e continua com certeza na entrega de toda a vida dele nas mãos de Deus. Mas enquanto não fizer isso, é perdido. E lembre-se, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós somos como Ele. Vá de encontro aos perdidos. Tem uma boa notícia para você. Geralmente eu cronometro o tempo que eu estou falando. Hoje eu não fiz isso. Eu sou um pescador de homens, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Quando você analisa a quantidade de pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, ou que se distanciou do amor de Deus, você percebe a grandiosidade do trabalho que você tem como discípulo de Jesus. Por isso, diante desta grandeza, não há escolha a não ser começar agora. Ao nosso lado, pessoas mergulhadas nas trevas espirituais, muitas pensando em tirar a própria vida, porque a sua vida não tem sentido. Famílias sendo destruídas pelo adultério, pela bebida, pelos vícios. Algo precisa ser feito e urgente. Jesus disse de que há muito trabalho a fazer. A seara realmente é grande, ou seja, muitas pessoas precisam conhecer o grande amor de Deus. Pessoas sem direção, pessoas procurando por tantos caminhos preencher um vazio existencial que só Deus pode preencher. Diga isso a elas. Eu sei que nós temos amor pelo perdido, é lógico. Nós investimos em missões. Nós convidamos vez ou outra um amigo para ir no pequeno grupo, para vir na celebração. Até oramos por eles. Mas não foi isso que Cristo mandou fazer, não. Ele não disse que viéssemos à igreja e organizássemos uma celebração linda para os nossos amigos virem aqui. Não foi isso que ele disse. Ele ordenou, Lucas 14, 23, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. A maioria das pessoas que precisam de Deus não virão aqui na celebração. Depois de transformada, depois de que o Senhor começa a trabalhar, aí elas vêm, elas precisam de uma casa, elas precisam de um pastoreio, elas precisam de alimento.
Mas até aí, é nós que precisamos ir e manifestar o amor de Deus. É lógico que esforçar não me aparece com ninguém amarrado aqui na semana que vem. O pastor falou, não. É colocar empenho, é colocar lágrimas. Redundância criativa. Falo de um jeito, eu falo de outro, e eu oro, e eu converso. Force-os a entrar. Vá até onde elas estão. Seria razoável, minha senhora, a senhora está em casa apagando aquela banheira linda que sempre sonhou. De repente a senhora escuta um barulho de ferro batendo na louça, corre lá, foi o seu marido que jogou uma tarrafa dentro da banheira. Ô homem, que é isso? Estou pescando. Vou melhorar um pouco, que seja na piscina. Não é aqui que as pessoas são alcançadas pelo amor de Deus. São nos rios, são nos lagos, são no mar. Seu chamado é ser um pescador de homens. Você precisa manifestar o amor de Deus com intensidade, porque há milhares de pessoas que precisam ouvir falar do sacrifício de Jesus e serem libertas do poder do mal. Comece hoje, há muito trabalho a fazer. Jesus ia passando pelos povoados, diz a Bíblia, ensinando, curando as pessoas, proclamando as boas novas do reino. E quando ele olhava para as multidões, todas errantes, para as pessoas caminhando sem direção, o seu íntimo se movia. Algo acontecia no seu interior, porque ele percebia que não tinha ninguém para ajudar aquelas pessoas. E é nesse contexto que está Mateus 9, 37 e 38, quando Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe o que Jesus está dizendo? Usando uma linguagem agrícola, há milhares de pessoas prontas para serem salvas. Há milhares de pessoas que estão à espera apenas de um convite, de uma fala, de uma conversa, dizendo assim: quando é que você vai botar jeito na sua vida? Você não percebe que você está assim, porque está tentando fazer as coisas sem caminhar com Deus. É Paulo que diz que os pés que anunciam o Evangelho são formosos, é algo lindo, mas ele questiona: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles saberão do amor de Deus se não há quem manifeste? O Evangelho, a boa notícia, o grande amor de Deus é um remédio que está guardado entre quatro paredes, a não ser que você deixe o Espírito Santo inflamar você nessa noite e saia daqui a plenos pulmões, cheio de vida e cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, com o compromisso de tornar o nome de Deus conhecido na cidade. A seara é grande, a hora é agora, a colheita é agora. Mas o problema é que os trabalhadores são poucos. E uma das soluções que Jesus aponta aqui é: peçam, pois, ao Senhor da seara, da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. É verdade que precisamos e devemos orar por cristãos comprometidos com o avanço do Evangelho, mas precisamos ser a resposta dessa oração. Faça essa oração: Senhor, mande obreiros para a tua seara, para a tua colheita, com tanta intensidade, até que você ouça o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração e dizendo: você é a resposta dessa oração, você é o obreiro que Deus está enviando, você é a pessoa certa que Deus está mandando, você foi capacitado, você tem Deus, você tem uma história com Deus. Deus te arrancou de um lugar muito ruim e te colocou num lugar de honra, sentado entre os príncipes. Você tem uma marca na sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. Vá e anuncie as grandezas do reino de Deus. Entenda, quando você conheceu Jesus, Ele tirou um peso do seu coração, um fardo, te deu liberdade, mas Deus colocou uma responsabilidade sobre os seus ombros. Você é sal, você é luz. Avise o perdido, testemunhe o amor de Deus.
Conte a boa notícia de que o caminho ao coração do Pai está liberado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Afine os teus ouvidos espirituais, que se abram os teus ouvidos espirituais nessa noite, e assim como o profeta Isaías, você ouça os céus clamando, e como o profeta Isaías, que você responda também. Olhe isso, Isaías 6:8, Isaías diz que aconteça com você também. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Eu não imagino que seja nesse tom. Eu imagino que, pelo amor de Deus, seja num tom de angústia. Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá no nosso lugar comunicar que o nosso amor está disponível a todo ser humano? Espírito Santo, fale essa verdade aos nossos corações essa noite, Espírito Santo. E que a resposta nossa seja a mesma de Isaías: e eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, pode me enviar, Senhor, vai, me envia, Senhor, me envia. Eis-me aqui. Me guia os meus pés, me leva às pessoas que já estão prontas para receber esse evangelho, me conecta com aquelas pessoas que já estão subindo a árvore para querer te ver. Eis-me aqui, me envia, Senhor. O Senhor disse para mim e para você: siga-me, eu farei de você um pescador de homens. Eu sou um pescador de homens por ordem divina. Todo cristão é chamado a ser uma testemunha. O que o Senhor ordenou aos seus discípulos para fazerem antes dele voltar ao Pai foi que falassem do seu amor a todos os homens. Essa é a sua ordem a todos os seus seguidores, a todos os discípulos, a todos que são parecidos com eles, cristãos. Este é o trabalho de cada cristão, esta é a sua vocação, o seu propósito, o seu chamado. Como eu disse no início, você pode ter muitos dons, glória a Deus por isso, mas só um chamado: seja pescador de homens. Seja uma testemunha do poder de Deus, seja uma prova do amor de Deus. Anuncie a boa notícia àqueles que estão perto de você. Quando Jesus conclui o seu trabalho aqui na terra, ele tinha ido à cruz, pago pelos nossos pecados. Ele foi colocado em um túmulo, mas a morte não o pôde segurar, então ele ressuscita. Mas antes de voltar ao Pai, ele deixa uma missão aqui na terra para os seus discípulos. Em Marcos 16, versos 15 e 16, ele disse a eles: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cristão, crente, vá, mova-se, movimente a sua vida. Use a sua rede social, use a sua rede de influência, seus amigos, fale do amor de Deus. Evangelho significa boas notícias, e a boa notícia é que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. Mas o Evangelho também tem juízo. Se alguém rejeitar o maior presente que Deus Pai deu à humanidade, seu Filho Jesus Cristo, o texto diz: será condenado. As pessoas precisam saber disso. A salvação no nome de Jesus, mas a condenação fora da pessoa de Jesus. Avise-as, é a última ordem de nosso Senhor. Lucas faz uma pesquisa para escrever o livro de Atos a um dos seus amigos, um médico, um homem, quem sabe, de cultura. E quando ele está escrevendo Atos, ele relata também sobre essa ordem de Jesus aos discípulos, este mandamento final. E Atos 1:8 ele diz, registrando as palavras de Jesus: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
Você já recebeu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está sobre a tua vida. Você é chamado para ser testemunha, você recebeu o poder para anunciar o Evangelho. Aqueles discípulos primeiro entenderam isso, porque eles recebem este aviso sobre um grande impacto emocional. Jesus acaba de transmitir esse recado para eles: vocês serão minhas testemunhas por causa do poder do Espírito que estará sobre vocês. E Jesus começa a subir até ser encoberto pelas nuvens. Pense na cena. A Bíblia diz que os discípulos ficaram todos olhando assim, olhando para cima, olhar fixo, diz a Bíblia. Jesus foi, mas de repente a Bíblia diz que descem dois seres e começa a falar para eles dizendo assim: eu vou falar peixeirês agora, né? Põe legenda. Estás tolo tu, né? Deu, acabou, já foi. Vai trabalhar agora, vai. A Bíblia está assim: varões galileus, porque estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima dos céus há de descer, há de voltar, como vocês o viram subir. Enquanto Ele não volta, seja um pescador de homens. Enquanto Ele não vem, cumpra o teu propósito. Godwin Woodson disse: nenhum cristão está isento do último mandamento de nosso Senhor. Você disse que era um cristão, eu acredito. Aqui está o último mandamento: pregue do seu amor a todas as nações, pregue do seu amor a todas as pessoas. Aqui está o último mandamento dele: seja uma testemunha por onde você passar. Esse é o último mandamento do Senhor. Entenda isso: eu sou cristão, esse é o mandamento. Eu sou chamado a realizar a obra do Senhor. Este é o meu chamado. O ministério de Jesus, onde você mora, acontece através de você. O Senhor quer falar da salvação com aquelas pessoas à sua volta, para que elas sejam transformadas. Ele quer usar a sua vida. Quem vai convencer, é lógico, é o Espírito Santo. Mas aonde está o Espírito Santo? Está em nós. Está em nós. Jesus disse aos seus discípulos: o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrar as minhas palavras. Quantas experiências gostosas conversar com alguém, de repente você lembra algo e fala, e o Espírito Santo toca naquela pessoa, apesar das nossas imperfeições. É dessa maneira que Deus se movimenta. Ele trabalha através dos seus lábios, Ele trabalha através do seu corpo. Se você for e testemunhar e transmitir a mensagem, as pessoas à sua volta que estão perdidas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não perca tempo. Fale da bondade de Deus. Fale da santidade de Deus. Fale da justiça de Deus. Quantas pessoas enganadas, porque Deus é bom, Deus não há de julgar ninguém. Hoje Ele é advogado, mas um dia Ele será juiz. Use a sua rede social. Hoje em dia quase todo mundo tem, não é? Use o seu WhatsApp. Convide o seu WhatsApp a aceitar Jesus nessa noite. Você me entende muito bem. Saia de qualquer grupo que vem coisas que não te edificam, em nome de Jesus. Ou não sai, permanece lá, e cada coisa ruim que manda um versículo da palavra de Deus. O diabo tem seus agentes 24 horas por dia trabalhando. É possível que algum deles cruzou o seu caminho essa semana. Mas onde é que está a luz de Deus que está em você? Deixe-a brilhar. Queria te desafiar a dar um passo a mais. Coloque as mãos sobre as pessoas doentes e ore por elas, repreendendo as enfermidades. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Você está aqui porque você crê, não é? Em meu nome falarão novas línguas. O dom de línguas está à sua disposição. Você pode receber agora se o quiser. Promessa dele, você crê. Expulsarão demônios. Os demônios não conseguem resistir o poder da luz de Deus, o poder do Espírito de Deus que está sobre a sua vida.
colocarão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Ele diz até algo mais: e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Não está mandando tomar nenhuma coisa ruim, não, ele está dizendo: você pode entrar em ambientes tão tóxicos, ambientes tão contaminantes, mas a glória de Deus, o poder do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso te cobre, te protege de tal forma que nada pode tocar em você. Ore pelas pessoas, avise-as que sem Jesus elas estão perdidas. Converse com as pessoas sobre o futuro delas. Ouse fazer uma pergunta simples: amigão, se você morresse agora, o que seria de você? Tomara que eu não esteja falando para alguém que me diga nessa noite: eu não sei, pastor. Porque se você está nele, a morte é apenas o veículo que nos leva aos braços do nosso Pai. Aos que dizem não sei, você poderia abrir João 14, onde o próprio Jesus aconselha os seus discípulos, somos nós, quando ele diz: ei, não deixe o coração ficar agitado. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus Pai, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse: se não fosse desse jeito eu avisava para vocês. A Bíblia está assim: se não fosse assim eu vou, teria dito. Mas ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Eu sei do meu futuro. Posso não saber o que acontece amanhã, como disse Martim Lutero, eu não sei o que acontece amanhã, mas conheço muito bem o meu guia e nele eu estou descansado. Converse sobre o futuro das pessoas. O mesmo chamado que Cristo fez a Pedro e aos seus companheiros, Ele faz a você. Siga-me. Siga-me. Vamos cantar? Siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Não é na sua habilidade. Deixa eles subirem. Olha aqui, estão se preparando para o melhor da festa. Não é na sua força, é na sua entrega. É na sua entrega. Entenda, é na sua entrega. Você vai se surpreender se você deixar Deus guiar você. Deixa eu só dizer algo para você. Aleluia. Se esse ano você ganhasse uma pessoa, você ficaria feliz, sim ou não? 5, 50, 500, 3.000. Sabe o pescador? Sabe o pescador? O Pedro. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, a Bíblia diz que estavam 120 numa sala reunidos buscando o poder de Deus. Como nós vamos fazer sexta-feira aqui às 22 horas, você devia vir. 120. De repente um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. E foram vistos sobre a cabeça deles línguas repartidas como que de fogo. E cada um começou a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo havia vindo, conforme a promessa de Jesus. O revestimento de poder havia chegado, conforme Ele prometeu. Era hora de ser pescador de homens. Era hora de ser uma testemunha. O povo lá fora começa a dizer: esse povo tomou muito, está chapado. Pedro se levanta sobre a autoridade do nome de Jesus e disse: ei! Obrigado, meu querido, estamos juntos. Esse povo não está bêbado como vocês estão julgando. Mas isso é o que profetizou Joel. O tempo da visitação de Deus chegou.
Pedro, quando negou Jesus e foi readmitido no ministério, pescou 153 grandes peixes e fica impactado, mas sob o domínio do Espírito Santo e sendo pescador de homens, na primeira redada que ele deu, 3.000 almas se renderam a Jesus. Esse é o seu chamado. Saia daqui com essa responsabilidade.